bom dia, boa tarde, boa noite, minhas queridas turmas. Que bom estar de novo aqui com vocês para mais uma aula de processo civil. Para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de Introdução ao Estudo de Direito e de Processo Civil. Nossa aula de hoje será sobre Processo Civil 1. É uma aula para o curso de férias do curso de Direito da FACAP em Petrolina, ok? Nossa ementa para Processo Civil 1. Antes que eu me esqueça, quero pedir a você que deixe o seu like aí no nosso vídeo, aí no nosso canal do YouTube, curta o nosso canal, divulga com os amigos também. Beijão enorme, vamos começar a brincadeira? Bom, segundo a nossa ementa, na nossa aula anterior, nós já vimos conceito, natureza jurídica do direito processual civil e vimos também as fontes do direito processual civil, perfeito? Hoje nós vamos tratar sobre a interpretação e integração do direito processual civil e sobre a aplicação do direito processual civil no espaço e no tempo e no espaço, segundo a nossa ementa, mas nós vamos inverter e vamos falar primeiro hoje somente sobre a sua aplicação no espaço, ok? Parte geral, interpretação, integração, aplicação do direito processual civil no tempo e no espaço, mas veremos hoje apenas interpretação do direito processual civil no tempo. O que é que nos fala a doutrina sobre a interpretação da norma processual civil? Temos quatro maneiras de interpretar a nossa norma processual civil. São a didática, a lógico-sistemática, a histórica e fazer o estudo comparativo também, ok? O que é que nos diz essa gramatical? Falei gramática? Não, gramatical, gente, por favor. Esse método gramatical. Didaticamente, a gente possui que o método gramatical é basicamente a leitura da lei em si. É a leitura da lei propriamente dita, é a leitura do próprio texto legal. Então, se você observar como se trata de uma simples leitura do texto legal, então nós não temos lá a questão de muitas técnicas, não temos técnica nenhuma. Basta a leitura e a interpretação fria, crua da lei. É aquilo que nós chamamos da lei seca, o estudo da lei seca, que é apenas a leitura da lei e a sua interpretação é do próprio texto legal. É o que o próprio texto está sendo dito, está dizendo, que o próprio texto menciona. Ótimo, perfeito. Só que logo na sequência, nós vamos lembrar do seguinte, cada um desses métodos vai gerar também consequências, vai gerar resultados na interpretação da norma jurídica. Então, para que a gente comece a entender, vamos lembrar que o gramatical vai ter o seu resultado, o lógico-sistemático vai ter o seu, histórico e o comparativo, certo? Então, quando a gente pula do modo gramatical, do método gramatical de interpretação da norma jurídica e parte para o lógico-sistemático, a gente já sabe que nele vai haver a relação entre a interpretação gramatical, a interpretação fria, crua do texto legal, com os princípios que norteiam o próprio direito, que dão origem à lei. Então vai haver uma integração entre a simples leitura da lei e a principiologia do direito, e os princípios que norteiam o direito. Então você já está se utilizando, quando você parte para o lógico-sistemático, você já está se utilizando do modo gramatical, que é a leitura, obviamente, e a realização da integração dos princípios do direito na interpretação da norma jurídica, da norma processual civil. Quando você dá mais um pulinho, você vai para o ponto histórico. Faz a relação entre os fatos e a criação da lei. E aí você já vai voltar um pouquinho lá no tempo, rebobina a fita, como se fazia antigamente, antes de entregar uma fita de VHS, que muitos de vocês nunca nem viram na vida. Rebobina a fita. Vamos voltar lá para a introdução ao estudo do direito. Lembram lá daquela teoriazinha tridimensional do direito do nosso queridíssimo Reale? Pronto. Se lembram lá fato, valor e norma? Os fatos acontecem, a sociedade atribui uma valoração àqueles fatos, analisa, diz se foi certo, se foi errado, claro, sem unanimidade nenhuma, né? É apenas uma valoração da sociedade, apenas não, é a valoração da sociedade, mas aquela valoração ela não é unânime, todo mundo dizendo, tá certo, não, tá errado, não é assim. Não é assim que funciona a coisa. Então a sociedade vai analisar de várias e várias formas. Uns vão dizer que estão certos, outros vão dizer que são indiferentes, outros vão dizer que está errado. Parece mais pesquisa do Ibope, né? Bom, na realidade,
Quando você vê a questão da interpretação histórica, você deve entender o seguinte: naquele momento da interpretação histórica, o que se vai estudar é o que foi que aquele fato historicamente ocasionou na sociedade, que tipo de reação provocou na sociedade, que ocasionou a criação da lei. Então, quando você verifica uma lei de uma determinada época, de um determinado momento, você vai em busca do que foi que aconteceu historicamente que ocasionou a criação daquela norma jurídica. Então, essa interpretação histórica, ela está relacionada à análise fática, a análise dos fatos que deram origem àquela lei. Perfeito? E aí você já vai, claro, né? Você já está integralizando mais do que somente aí os fatos e a história. Você está fazendo uma análise gramatical, porque você leu, você está fazendo a lógico-sistemática, porque você verificou o que é que aconteceu, aliás, quais são os princípios norteadores do direito que estão sendo aplicados àquele fato, aliás, aquela norma que foi gerada por aquele fato ocorrido. Perfeito? E o comparativo, o método comparativo, ele faz a comparação, uma analogia entre aquele sistema jurídico e outros sistemas jurídicos. Pode ser entre um sistema jurídico existente e outros sistemas jurídicos que ainda, aliás, outros sistemas em outras situações jurídicas que ainda não existiram. Por exemplo, como um exemplo que a gente cria, que a gente traz, é justamente a vontade da sociedade em relação ao fato que ainda não está regulamentado. Vamos imaginar que de repente fosse proibido chupar pirulito azul. Bom, ninguém mais ficaria com aquela linguinha azul. Aliás, se fosse proibido, não. A sociedade se insurgisse contra aquele pirulito azul e dissesse: olha, não gostamos, não queremos, não é bom, não é bonito, não é legal, não é saudável, minha criança fica parecendo um alien, e eu não gosto dessa história, e nós não gostamos, e nós queremos uma legislação que vá proibir o uso, a venda, a comercialização, a produção, a fabricação do pirulito azul. E perdoem os fabricantes, eu não tenho nada contra, ao contrário, eu acho até bonitinho. Então, eu quero que vocês entendam, quando se fala entre um sistema jurídico e uma norma ou uma situação jurídica que ainda não existiu, que ainda não existe, é justamente a análise entre a nossa legislação hoje e a vontade do povo de que algo surja para que possa suprir aquela necessidade daquele momento. Esse é o método comparativo. Ótimo? Perfeito? Nós vamos agora para os resultados da interpretação da norma processual civil. Você já deve estar ficando aí em casa de cabelinho em pé, mas calma, calma. Isso é legal. Quais são os resultados da interpretação da norma processual civil? A interpretação da norma processual produz 4 resultados, assim como são 4 métodos didáticos de interpretação, são 4 resultados. Quando você faz análise gramatical, através do método gramatical, você tem a interpretação declarativa, porque ela vai produzir o exato sentido proveniente da interpretação do texto legal. Então, quando você faz análise gramatical, você tem a interpretação declarativa, porque apenas você leu o texto friamente e disse: olha, é isso que está dito. Você não aplicou nenhuma outra técnica que não a sua própria capacidade de leitura. Foi somente essa. Quando você faz a interpretação extensiva, você já se utilizou do método gramatical e do método lógico-sistemático. Desculpe, você vai ver que essa interpretação extensiva, ela considera a lei aplicável aos casos abrangidos pelo próprio texto da lei. Então, todas as situações que se enquadrem dentro daquela questão, aquela legislação, todos aqueles casos que se enquadrem dentro daquela legislação, você fez uma análise gramatical e uma análise lógico-sistemática. Quando você faz a interpretação restritiva, você na realidade está fazendo a limitação da aplicação da lei a um determinado espaço, grupo ou círculo, né? Entendendo de forma mais profunda a finalidade da norma por sua especificidade. Então, o que é que a gente deve entender? Nessa interpretação restritiva, você está restringindo a aplicação da lei a um determinado grupo que apenas a eles interessa aquela situação. Entendam, eu não estou falando que estamos dizendo assim um grupo de pessoas. É um grupo de pessoas formado por pessoas de diferentes localidades, certo? De diferentes estados, cidades e por aí vai, situações financeiras e tudo mais.
vamos supor a questão da lei Carolina Dickmann, que é aquela questão do vazamento de fotografias proposital para poder denegrir a imagem da pessoa e tudo mais. Ok? Essa lei surgiu para ela. Ela me serve? Não, porque eu não faço parte desse círculo que foi atingido por esse ato nefasto que foi praticado. Mas ela poderá me servir? Sim. Aí sim, eu estarei dentro desse grupo restrito que a lei está abraçando. Mas hoje, como ainda não aconteceu comigo, não vai acontecer com fé em Deus nunca. Enfim, mas se ocorrer essa lei, eu farei parte desse círculo, desse grupo de pessoas. Quando você faz a interpretação abrogante, assim, e deixando claro que na interpretação restritiva você fez o uso do método gramatical, do método lógico-sistemático e do método histórico, porque justamente você analisou um fato histórico para poder ver a que grupo de pessoas aquela lei se aplica. Quando você faz a interpretação abrogante, você revela a incompatibilidade ou a relação absoluta e irredutível entre dois preceitos legais. Então você vai ver se aqueles preceitos legais eles são realmente capazes de se integrar ou se eles estão totalmente dissoantes e se eles não se enquadram. Feito isso, feita essa análise sobre a interpretação da norma processual, nós vamos agora pular para a aplicação da norma processual no espaço. A norma processual ela possui uma eficácia limitada no espaço e no tempo, tendo em vista que se aplica a um determinado território e pelo prazo de sua vigência, se for temporária, é claro, ou até que outra a modifique ou a revogue. Então, o próprio artigo 16 do nosso Código de Processo Civil, ele vem dizendo que a jurisdição civil ela é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste Código. Então, em todo o território nacional, por aí você já sabe, olha só, dentro desse espaço chamado Brasil, em toda a sua área territorial, inclusive aquela além-mar, até os limites do mar e tudo mais, ali se aplica a lei do território brasileiro. Então, a norma processual civil, no espaço, ela foi escrita para poder reger a vida de todo cidadão dentro daquele território. Então, a norma processual civil, por ser federal, então ela abrange todo o território nacional. A norma processual, que é uma norma de ordem pública, e ela é uma norma federal, ela abrange todo o território nacional. Então, todo cidadão que quiser se valer de uma ação judicial civil, ele terá que se valer da norma processual civil. Perfeito? Aplicação da norma estrangeira. A norma processual brasileira ela é soberana, claro. Só que existe a possibilidade da aplicação de dispositivos específicos de tratados ou de acordos internacionais, desde que o Brasil seja signatário. E como é que isso funciona? Vamos dar uma lida no que diz o artigo 13 do nosso Código de Processo Civil. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Certo? Nós temos aqui, por exemplo, hoje muito claro e muito comentado o Pacto de São José da Costa Rica. Ele, o Brasil, é signatário. E ele versa sobre questões importantíssimas. Inclusive, ele acabou com a prisão civil, prevalecendo hoje somente a prisão civil do devedor de alimentos. Por quê? Porque isso é uma questão de direitos humanos, perfeito? E agora, é só preciso assinar o acordo, ou convenção, ou tratado, e já está valendo a norma estrangeira no Brasil? Será que é só isso? Assinou, foi signatário, está valendo? O mestre responde. Elpidio Donizete ele nos diz o seguinte: para que tais atos possam integrar o conjunto de normas que regulam o agir da função jurisdicional no Brasil, é indispensável que tenham sido incorporados ao sistema normativo brasileiro. Em outras palavras, há que ter sido transformado em lei em sentido lato. Para tanto, não basta que o Brasil seja parte, isto é, que seja signatário. Portanto, respondendo à perguntinha, não basta apenas assinar. A incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro pressupõe, além da assinatura do Presidente da República, que está disposta no artigo 84, inciso
8º da Constituição Federal, é a aprovação pelo Congresso Nacional, de acordo com o artigo 49, inciso 1º da nossa CF, ok, de 88. Vamos ler o que é que nos diz? Portanto, se vocês verificarem, não basta apenas ser signatário, tem que se passar por todo um processo de aprovação perante o Congresso. Quando a gente fala em Congresso, vocês têm que entender que o Congresso Nacional ele é o resultado da reunião das duas casas legislativas, certo? Câmara dos Deputados e Senado Federal. A reunião daquele grupo é o que torna, é o que faz, o que se transforma, é o que se chama de Congresso Nacional. Quase que não sai. Enfim, artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8º, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso. Sujeitos ao referendo do Congresso. Aí o artigo 49, nós vimos aqui atrás, ele nos diz o seguinte, olha, é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Portanto, gente, está muito claro. Mesmo que o Presidente da República resolva assinar, ser signatário de um acordo, ou de um tratado, ou de uma convenção internacional, para que essa lei possa valer aqui no nosso Brasil, ela precisa do referendo do Congresso Nacional. Ok? Perfeito? Por que eu coloquei uma setinha vermelhinha e uma setinha verde? Não vou ler esse texto para vocês, não. Mas na nossa Constituição, isso é uma novidade que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Para vocês, alunos, para vocês, estudantes, para você, advogado, que estiver vendo. A nossa Constituição, bem como as outras legislações, como o Código de Processo Civil, no caso do Código de Processo Civil, ao lado de cada artigo, tem lá um martelinho. Quando você clica, você é direcionado para o STF, para você ver o que é que eles já decidiram a respeito daquele artigo, quais as decisões estão relacionadas. No caso da Constituição, você é remetido para as mesmas coisas, mas não é um martelinho, é um símbolozinho da balança da justiça. E lá eu peguei esse texto que se relaciona especificamente ao inciso 8º do artigo 84 da Constituição. Vou cobrar ele na prova? De maneira nenhuma, mas eu trouxe para que vocês possam tomar conhecimento do que o STF já decidiu a respeito disso, e como vocês são estudantes muito dedicados, eu aconselho a vocês a darem uma lida nesse assunto. Da mesma forma, nós temos aqui uma outra anotação que se refere ao artigo 49, perfeito? Inciso 1º da Constituição também foi extraído lá do site do Planalto, da Constituição do site do Planalto, é lá que tem essas observações, ok? E o que nos diz o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição? Olha só, minha gente. Os tratados, esse aqui é o nosso último slide, para a gente acabar essa brincadeira. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos seus respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Turma linda, essa nossa aula de hoje foi meramente conceitual e doutrinária. As próximas aulas nós traremos agora a aplicação da lei processual no tempo, que o assunto é muito mais gostoso e muito mais dinâmico. Até já!